Boa noite a todos os que nos assistem nesse dia especial, dia 8 de março, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas é uma data que não é uma data comemorativa, é uma data de reflexão e por esse motivo hoje o nosso programa de Desconversas vai trazer a questão do ser mulher e como nós estamos no festival Grito de Mulher, que está acontecendo em mais de 30 países ao redor do mundo, nós vamos dar espaço para reflexão através da arte, porque, como é o tema do festival esse ano, a arte é nosso grito. E hoje, de maneira excepcional, normalmente a parte de leitura, de literatura, de poemas fica a meu cargo no programa, mas como eu e a doutora Silvia somos bem disruptivas, hoje quem vai começar com a parte do poema vai ser a doutora Silvia. Então, doutora Silvia, boas-vindas, feliz Dia das Mulheres para você, que nós possamos provocar aí algumas reflexões, porque o dia de hoje marca a morte de mulheres incendiadas, né, vivas dentro de uma fábrica. Então, com essas palavras e com essa pequena introdução, e alegre por nós estarmos no festival Grito de Mulher, eu passo o grito para você. Boa noite, Soira. Boa noite a todos e a todas. E eu vou começar por dizer um poema que é da Maria Caetana Villa-Lobos. E então é assim: Sou mulher, de vulva por fora, por dentro é vagina. Fui criada até agora para ser uma boa menina. Não andes só com rapazes que ainda pareces. Tem cuidado com o que fazes. Não andes só com rapazes que ainda pareces. Não sabes o que as pessoas são capazes e não vale a pena essa luta. Acata, se casta, já basta o resto. Aceita a receita, um homem não é honesto, ele mente e trai, mas ama assim. Respira, contrai, vem ser em mim. Que dom ter nascido mulher, tão bom ser capaz de sofrer sem som e ter de correr na sombra de quem me quiser. Não vais sozinha, pede que te levem, liga quando chegares. Não é paranoia minha, as coisas acontecem, mais vale aceitares. Tem cuidado, filha, esta vida é perigosa, especialmente para as mulheres. Parece uma armadilha para me fazer medrosa, mas só é, se o quiseres. Que dom ter nascido mulher, tão bom ser capaz de sofrer sem som e ter de correr na sombra de quem me quiser. Só te dás com rapazes? Estavas à espera do quê? Com roupas curtas, respostas audazes, estavas à espera do quê? Pareces uma... Não tens cuidado com o que fazes? Estavas à espera do quê? Falas de sexo assim abertamente, dás-te sem nexo com toda a gente. Estavas à espera do quê? Estava à espera do quê? À espera de poder sair à noite sem ter de vir para casa a correr, poder ouvir o meu nome sem começar a tremer, à espera de me poder sentar no comboio sem ter de olhar para o chão, por conversar a olhar para ti já te dá autorização, à espera de poder falar de sexo e masturbação, escolher sair e dançar sem sentir a tua mão, sem te ter a roçar por achares que se eu não quisesse diria não. Pois se eu quisesse diria sim. E não falo só por mim. É um piropo na noite, um olhar no metro, um convite para dançar, já a puxar para dentro. É a tua mão no meu pulso, um sussurro no ouvido, um saltar à boca por impulso, uma foto sem me teres pedido. É a simples ideia assumida que eu tinha querido. O corpo bloqueia, o pânico assume, o coração bombeia e ele pergunta: Tens lume? O medo suprime e tudo acelera, mas só é crime quando ela te nega, quando ela resiste. Mas é que a força desiste no momento em que lhe pegas, porque a consciência insiste que a sociedade é cega. E do tudo mais triste é que apenas só existe quando ela te nega. Tu viste, sabes que isto existe, viveste e sentiste. O corpo bloqueia, o pânico assume, o coração bombeia e ele pergunta: Tens lume? Tu ouviste, fingiste nem ver. É o piropo exagerado, a voz levantada, o corpo congelado e o tudo virar nada. Era o namorado? Como é que pode ter sido violada? Soira. Engraçado, né, que
engraçado no nosso modo de dizer, que você começa exatamente com o começo desse poema, ele consiste exatamente nisso que nós estamos tentando fazer hoje através do festival, né? Dar um grito. E sintetizando de forma muito pequena ainda, para nós começarmos essa discussão, Silvia, eu vejo que, assim, né? Você só existe se você cala e você consente. Todas as vezes que você fala e que você resiste, né? Porque não dá nem para dizer que é uma forma de existência, eu acho que é quando você fala e você resiste, você passa a ser considerado como ninguém, né? Todas as outras coisas é como se o fato de você querer ter voz justificaria e normalizaria qualquer ação violenta contra a mulher. Então, Silvia, dentro desse contexto, eu queria que você fizesse as suas primeiras considerações, né? E esse poema, que foi deliciosamente e tão profundamente declamado pela Silvia, acabou conquistando um programa desses que eu não lembro exatamente qual é o nome, então eu não vou dizer para não correr risco, né, de cometer uma gafe, mas acabou conquistando o público de um desses programas de talento que existem aí na mídia, né, de uma forma geral. Então é muito curioso, né, para nós que olhamos a arte como algo tão fugaz, né? E principalmente a poesia, porque isso tem sido tão perdido na nossa sociedade, é nós olharmos para essa situação e pensar que quando uma poeta usa essa força de expressão, está cativando e chamando a reflexão. Então, Silvia, eu passo a palavra para você, para que dentro disso também, dessa síntese muito precária que talvez eu tenha feito, né? Talvez não levando em conta todos os elementos, mas assim, enquanto eu me calo e eu aceito, eu existo. Se eu falo e resisto, eu não sou ninguém. E qualquer coisa é justificável, qualquer forma de tratamento, qualquer coisa que eu ouça é justificado, uma vez que eu tento fazer com que a minha presença seja notada, não em um estado de submissão, mas em um estado de missão. Pois é, Sara, eu dei por mim, quando estava a dizer o poema, a ficar mesmo emocionada, porque isto toca qualquer pessoa, por mais que nós nos sintamos pessoas seguras, evoluídas e que achemos que algumas realidades estão distantes de nós, o que é facto é que ao ouvir o poema nós percebemos que muitos gestos diários que nós fazemos quase sem nos apercebermos são gestos de submissão, não é? Quando nós baixamos o olhar, quando fingimos que não ouvimos alguma coisa, quando desvalorizamos para não arranjar problemas, quando só avançamos se tivermos provas de alguma coisa. São um conjunto de situações, até aquelas, ou principalmente aquelas que nos condicionam na nossa vida do dia a dia. A partir de determinada hora já não vamos, se não tivermos ninguém que nos acompanhe, escolhemos outro dia, determinados papéis que nós evitamos desempenhar na sociedade porque sabemos que vamos ou ser ridicularizadas ou ser postas em causa ou então que vai complicar a nossa vida e acabamos por nos desviarmos de um caminho que eventualmente seria o nosso e que deixa de ser o nosso para ser o caminho dos homens, só porque de alguma forma, e porque isto é uma herança demasiado pesada, é um direito que lhes é dado de uma forma natural a eles e a nós é como se fôssemos ou continuássemos a ser seres menores que temos que provar, que temos realmente que ser acima da média, estar na média não é suficiente para podermos então justificar ter os mesmos direitos.
e ao ouvir este poema, que eu ouvi várias vezes, e confesso que, apesar de adorar poesia, quando o vi pela primeira vez, ou pelo menos quando eu comecei a ouvir, achei estranho realmente num programa de talentos, que é o Got Talent de Portugal, alguém ir dizer poesia e fazê-lo concorrendo com outras pessoas que iam apresentar outros talentos e que, à partida, são talentos mais chamativos, são pessoas que teriam mais potencialidade de ganhar. E quando realmente esta poetisa, que é espetacular e aconselho todas as pessoas a seguirem, porque ela tem poemas lindíssimos, ela não só escreveu, como disse, e depois na final ela voltou a dizer um outro poema também escrito por ela, da autoria dela, que é a Maria Caetana Villa-Lobos. Quando ouvi, fiquei extasiada, fiquei realmente, mexeu muito comigo e acho que todas as pessoas deviam ouvir, um, e principalmente se calhar os homens, para perceberem também eles que, da mesma forma que nós já temos muitos gestos que passaram a ser naturais, mas que são antinatura, também eles, não querendo desculpá-los, mas talvez desresponsabilizá-los, porque nós nascemos nesta cultura e eles também crescem a acreditar que determinados gestos, determinados comentários também são normais. Também é importante que eles percebam o impacto que isso tem em nós, e daí eu achar que também deveriam ouvir o poema para terem uma noção do quanto mexe connosco e do quanto nos prejudica. Soira. Silvia, você trouxe pontos extremamente relevantes, mas você sabe que eu tenho uma mente um pouco metódica, então eu vou começar sobre ações que eu entendo que acabam gerando um processo maior que desencadeia até você chegar numa coisa tão drástica como é a violência de fato, né? Nada na nossa vida, no universo, enfim, começa grande. Tudo começa de coisas muito pequenas, né? Um bebê não é gerado, né, não nasce grande, ele começa, digamos assim, né, de um pequeno ovinho, de uma célula, enfim, e isso começa, e o bebê vai ganhando dimensões até que se torne um ser humano completo. E por que que eu estou dizendo isso? Porque você trouxe algumas coisas que eu considero bem relevantes, mas uma das coisas, uma palavra que me chama a atenção é a normalização. Como nós temos o hábito de normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas. Se nós nos ouvíssemos uma outra vez, você veria a coisa nojenta e ofensiva que é aquela fala ou aquela forma de tratamento, né? Eu me recordo de uma ocasião onde eu ouvi isso, né? Eu vi ao longe um sacerdote muito jovem que ouviu uma piada de um jovem, mas era uma coisa extremamente decadente e ofensiva contra as mulheres. Esse sacerdote só olhou para e as pessoas riram lá e tal. E eu achei tão sábio da parte dele. Ele falou assim: por favor, repita a piada que eu acho que eu não entendi. O menino repetiu a piada. Quando ele repetiu a piada, menos pessoas riram, porque começaram a se dar conta. E esse sacerdote muito jovem falou novamente: por favor, repita a piada, porque eu continuo não entendendo. O menino repetiu a piada novamente. O público sorriu, diminuiu significativamente. E o padre disse: eu continuo não entendendo. Quando o menino contou a piada, mas ele já ficou muito sem graça. Ele próprio não queria contar a piada novamente. Ele falou assim: por favor, eu gostaria que você contasse novamente. Quando ele contou a piada, todos pararam de sorrir. Aí, quando o padre viu que todos pararam de sorrir e entenderam o contexto que ele estava usando, que era pejorativo, que era depreciativo contra as mulheres, ele falou assim: bom, eu acho que agora eu entendi essa piada. E ela não tem graça nenhuma. E eu achei tão interessante esse exercício que ele fez de forçar para que as pessoas começassem. Porque se ele dissesse, se ele passasse um sermão, qualquer coisa dessa natureza, ele seria visto como qualquer outra maneira, principalmente sendo um padre, né?
E ele ali estava em defesa de uma mulher, não só de uma mulher, das mulheres de uma forma geral, porque era uma piada tão pejorativa, tão degradante, e ele fez isso até que as pessoas entendessem que aquela piada não era motivo, a piada não era motivo de riso, não havia nenhuma graça em tratar um outro ser humano, principalmente uma mulher que representa essa coisa do sagrado, da vida que é gerada, de uma forma dessa maneira. E por que que eu estou te dizendo isso, né? Porque dentro daquilo que se normaliza, essa normalização, ela vem dessas microagressões. Então nunca começa com uma agressão grande. É essa piadinha que você ri e que você não deveria rir. É um comentário pejorativo ou depreciativo, ou um comentário elogioso que te causa constrangimento. Então são essas microagressões que vão ensejando e traçando esse caminho para as grandes violências. Nunca começa na coisa pequena, não é? E aí um outro ponto que as pessoas também pouco entendem, e eu considero hoje como uma espécie de violência, é uma coisa que também as pessoas têm normalizado e até glamorizado como se fosse uma conquista, né? Por exemplo, eu vi uma pesquisa recente aqui no Brasil que mais de 50% das mulheres que estão nas classes C e D, que são as classes mais baixas aqui do Brasil, elas são chefes de família. E, de repente, se você olhar isso dentro de um contexto, né, se você quiser romancear essa história, você vai chamar a mulher de guerreira, de lutadora, de emancipada, ou seja lá o outro termo que você queira usar. Você vai querer colocar isso como uma conquista. Mas quando você para analisar a causa disso, é que se uma mulher está tendo que ser um chefe de uma família e ela tem filhos, significa que alguém deixou de fazer o seu papel, não é? E aí não tem nenhum romance nessa história que tem sido vendida, né, como uma conquista, porque isso não é uma conquista, né? Sendo extremamente honesta com a quantidade de mulheres com quem eu lido com bastante frequência, seja em trabalhos de voluntariado, seja através de empreendedorismo feminino, grande parte das mulheres, elas não têm essa perspectiva de ter uma produção independente, não é? A grande parte das mulheres, elas têm uma perspectiva de conhecer um homem, com ele formar uma família. Então, vale dizer que essas mulheres que estão principalmente numa situação mais agravante de vulnerabilidade econômica e social, ter esse contexto romantizado não é o mais adequado. E outro ponto, eu considero isso uma grande violência, e começando a entrar dentro daquilo que é o cerne do nosso programa, que é a saúde mental, eu considero que essas. Eu estou trazendo dois casos que eu acho que caminham muito para essa direção, não é, Silvia? De tudo que acaba sendo repassado depois. Nós entendermos que a família é a base da sociedade e que essas mulheres estão sozinhas tentando construir uma família, com essa necessidade de ter que ser uma coisa que nenhuma de nós é, salvadora do mundo, a Mulher Maravilha, no final, todas essas situações, elas acabam sendo uma grande violência contra a mulher. Porque o que vai acontecer com essa sobrecarga ao longo do tempo? Algumas têm uma resistência muito maior, têm os filhos, enfim, e as mães, elas acabam gerando uma força nelas que é algo que é impossível, inclusive, de ser mensurado, né? Já vi histórias aí de que a mulher levantou um carro de 1 tonelada para tirar o filho de baixo. Como é que uma mulher teria força de levantar sozinha um carro com uma mão para tirar o filho de baixo de 1 tonelada, pesava 1 tonelada? Então, assim, o que nós podemos fazer é algo inimaginável. Mas o fato é que dentro de todo esse contexto e dessa grande violência romantizada, nós chegamos depois em quadros, Silvia, de síndrome de pânico, de burnout, de bore-out, de crises profundas de depressão. E imagina uma mulher com toda essa sobrecarga acabar entrando num desses aspectos de saúde mental.
tendo uma casa, filhos, enfim, com toda essa responsabilidade. Então, já entrando um pouco naquilo que nós trazemos no programa, Silvia, eu queria que você falasse um pouco disso, que eu vejo como uma violência. É uma violência com qualquer ser humano sobrecarregar alguém além do limite que essa pessoa pode. E é uma violência maior da nossa sociedade normalizar isso. Não entender que essas mulheres precisam de uma rede de apoio. E isso não é só nesse contexto de que nós romancear isso, de que nós somos mulheres guerreiras, tem que parar com essa história, sabe? Porque nós não temos que guerrear. Nossa vida deveria ser uma vida pacífica, né? Porque o que que implica a guerra? A guerra implica na falta de paz. E sem paz, nós não podemos desenvolver uma vida sustentável e uma vida sustentável, uma relação saudável com os filhos, que vão posteriormente gerar outros filhos, estão aprendendo dentro desses ambientes, inseridos num contexto de violência, ainda que micro, mas é um contexto de violência. Então, Silvia, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, que nós não podemos mais normalizar situações de sobrecarga para as mulheres. Ainda que nós achemos bonito isso de somos guerreiras, somos Xena, somos, sei lá, Mulher Maravilha, ou o que seja, isso não é, nós somos meramente humanas, com as nossas necessidades pessoais e com as nossas necessidades de ser útil para a sociedade também, mas não de forma que nós nos sintamos sobrecarregadas. Isso é uma verdade. Eu costumo dizer até que os homens podem ser machistas, mas a maior parte deles foram criados pelas suas mães, não é? E o nosso papel enquanto mães é fundamental para criar e para educar uma sociedade. Não só os filhos homens, mas também as nossas próprias filhas, no sentido de atribuir um valor diferente àquilo que elas podem ou não fazer e àquilo que elas devem ou não consentir. E a insegurança de uma sociedade faz com que se aceite algumas situações para além daquilo que é o saudável, para que nos seja reconhecida alguma coisa, não é? E isso em todas as situações da vida as pessoas fazem isso, não só os homens como as mulheres, mas aqui neste sentido as pessoas acabam por aceitar mais do que a conta para não serem rejeitadas, para não serem deitadas fora, para não serem substituídas por outras, não é? Mas isto parte sempre do valor que cada um de nós atribui a si próprio. Se nós percebermos o valor que nós temos, nós também percebemos que não temos que fazer tudo, que não temos que ter toda a responsabilidade. E temos que ver as coisas dos dois lados, não é? Porque nós vivemos em sociedade e vivemos com os outros. Muitas das situações que acontecem, infelizmente, também acontecem porque nós ainda permitimos que elas aconteçam, não é? Quando se parte de um princípio que um sem número de tarefas é da responsabilidade das mulheres e nós não contrariamos essa ideia e nós aceitamos isso placidamente e nós até achamos tão engraçado sermos nós a fazer tudo e para que de alguma forma a pessoa que está connosco precisa de nós, não é? Precisa de nós para tudo, somos nós que fazemos tudo. E isto acontece não só com parceiros, mas também com os filhos, não é? É uma forma de manter uma ligação com alguém, mas obviamente que não é uma ligação saudável. É uma forma só de manter as pessoas perto de nós, de maneira que elas não consigam sair. Elas não estão connosco porque querem, mas sim porque precisam de nós de alguma forma. E isso as mulheres, infelizmente, continuam a fazê-lo. Obviamente que, e sem atribuir culpas a ninguém, isto são modelos que são passados e repassados entre gerações e que é importante a partir do momento que nós reconheçamos isso, que deixem de acontecer, que se cortem e que se desviem esses padrões e que se perceba de uma vez por todas que o mais saudável, ou só a única coisa que é saudável, é que as pessoas estejam connosco, como disse,
sejam parceiros, sejam familiares, amigos, filhos, o que quer que seja, que as pessoas estejam connosco só quando realmente querem estar, só porque realmente nos amam, independentemente de terem ou não necessidade daquilo que nós lhes fazemos. As mães fazem muito isso, não é? Tornam os filhos dependentes delas e, portanto, isto é importante que deixe de acontecer. Claro que nós sabemos que, a nível psicológico, as mães têm tendência a superproteger principalmente os filhos, porque existe uma ligação que é ligeiramente diferente daquela que têm com as filhas e, portanto, essa necessidade de manter os filhos homens perto delas faz com que os tratem de uma maneira diferente. Agora, em 2024, não se justifica que isso continue a acontecer, sabendo que a educação deve ser no sentido de educarmos os nossos filhos para tratarem bem as pessoas que estão à volta deles, inclusivamente as amiguinhas, depois as amigas quando crescerem e mais tarde nos relacionamentos que tiverem, sejam eles profissionais, pessoais, amorosos, o que quer que seja, não é? Porque é essa a nossa obrigação, é educarmos os filhos homens e as filhas mulheres, como é óbvio, mas os filhos homens nesse sentido, de respeitarem toda a gente e de perceberem que são exatamente iguais, que não têm direito só porque sim, só porque tiveram o privilégio de nascerem homens. Soira. Silvia, você tocou num ponto que é extremamente relevante para mim, você sabe disso, né? Que é a questão da educação, né? E aí nós pensamos também, né? Nós temos que sim pensar na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, mas nós estamos num cenário, né, que grita, né, aproveitando o nosso tema do festival, nós vivemos hoje uma realidade que grita por ações que protejam as nossas mulheres, as nossas crianças, as nossas adolescentes. E por que que eu digo isso, né? E por que que eu trouxe nesse primeiro momento essas microagressões, essa agressão de sobrecarregar uma mulher dentro desse contexto, né? Porque nós, ok, nós estamos preparando as gerações futuras, mas é inegável, as estatísticas estão aí, um número crescente de mulheres, meninas, adolescentes que sofrem violências de todas as naturezas, né? Nós temos aí a questão do assédio moral, do assédio sexual, da violência psicológica, da violência financeira, da violência emocional, né? Essa situação do feminicídio, né? Da violência sexual, enfim. E se nós olharmos todas essas estatísticas, né? E eu vou considerar só esse universo que nós estamos inseridos, né? Você em Portugal, eu aqui no Brasil, essas estatísticas deixam muito claro que o número de violências contra a mulher, que culminam inclusive com o feminicídio, elas têm aumentado assustadoramente. Por exemplo, vendo dados aqui do Brasil, que eu lamentavelmente não tenho em mãos, é possível observar que, por exemplo, em 2022, nós temos esse processo de escalonamento de violência. E o que eu quero dizer, né? O número de queixas por ameaça aumentou. O número de queixas por novos crimes. O que são esses novos crimes? O stalking, né? A perseguição, aumentou de forma significativa aqui no Brasil. Então, é um processo, né? Eu primeiro ameaço, a hora que a mulher consegue, de alguma forma, se libertar daquela situação, ela sofre algum tipo de perseguição, algum tipo de stalking. Dentro desse processo, ela acaba sofrendo uma violência psicológica, né? E que futuramente vai culminar ou numa situação de violência sexual, de forma mais grave, né? Isso acaba culminando numa violência sexual ou num feminicídio, que aqui no Brasil assim, é uma coisa assustadora. Todos os dias, quando você abre um noticiário qualquer, você imagina que você esteja lendo uma notícia de feminicídio do dia anterior. E não, é uma notícia nova, né? E quando nós pensamos nesse aspecto, nós temos a questão da culpabilização, né, da mulher, por exemplo, adulta, que provocou, como diz no poema, né,
Você provocou, porque você reagiu, porque você quis conversar sobre determinado assunto, porque você quis usar determinada roupa. Mas como é que eu justifico, por exemplo, o número crescente de violência contra crianças e adolescentes? E quando você pensa, inclusive, nessa questão da violência sexual, o maior número que consta dentro dessa estatística está entre as nossas meninas, entre as nossas jovens, não é? Entre essas é, meninas e adolescentes que se encontram abaixo de 18 anos. Então, assim, é muito preocupante esse cenário. E é algo que, assim, exige de nós realmente um grito, porque é, é díspare essa situação, sabe? É terrível você pensar. E algumas situações dessas, inclusive, você tem uma família toda destruída, porque o cônjuge vai lá, mata a esposa e depois tira a própria vida. Ou, na aplicação da lei, se ele não consegue tirar a própria vida, ele acaba sendo preso. E para onde vão essas crianças? Qual vai ser o destino dessas crianças? E, de novo, nós vamos naquele ponto. Se a família é a base da sociedade, esse ciclo de violência vai acabar quando? Porque essas crianças também são vítimas da violência. Às vezes nós olhamos para a questão do feminicídio só para a violência contra a mulher, mas essas crianças também sofreram essa violência, porque a consequência desse feminicídio é que elas vão estar em ambientes completamente desestruturados, porque pode ser que elas vão para casa de parentes, ou elas vão, assim, ou elas vão para casa de parentes, ou elas vão para casas de proteção a crianças, enfim, vão para um processo de adoção, podem ser vítimas de outros adultos dentro de um processo de ser cuidados por adultos que são distintos, enfim. Agora, um outro número que também me assusta é ver a quantidade de crianças que estão sofrendo violência e de mulheres também é, que estão sofrendo violência dentro dos próprios lares ou por pessoas conhecidas. Então, nos ambientes onde essas mulheres e essas crianças deveriam estar se sentindo protegidas, é um número crescente de atos que as expõem ao risco. E como é que uma criança, nós vamos formar uma sociedade saudável se essas crianças estão sofrendo, inclusive, violência sexual e sofrendo violência física e sofrendo abusos de toda a espécie, dentro do ambiente que deveria lhe oferecer a maior segurança? Porque qualquer um de nós, e eu digo quando nós nos tornamos adultos, inclusive, há momentos em que as situações se tornam muito difíceis, o que que nós fazemos? Nós voltamos em alguma memória boa da nossa infância, da nossa adolescência, enfim, uma música que te lembra a época que você saía com seus amigos, um sorvete que te faz lembrar a época que você ia ao parque com seus pais. Agora, imagina nós estarmos construindo um contexto de violência onde essas crianças não vão ter nenhuma memória boa dessa infância e que vão repetir o ciclo. Então, Silvia, eu tenho dois pontos dentro dessa questão. Nós temos sim que trabalhar na formação das crianças, mas aí eu te trago uma pergunta. Como é que nós vamos trabalhar na educação? Porque sim, estes homens precisam ser educados. Às vezes nós olhamos muito para a figura da vítima agredida, mas nós esquecemos, olhamos para a questão psicológica dessa vítima, mas nós esquecemos que nós deveríamos também estar olhando a figura desse agressor, porque esse agressor talvez precise muito mais de ajuda do que a própria vítima, para que ele consiga romper esse ciclo. Então, Silvia, eu queria que você falasse um pouco dentro desse aspecto, porque é ótimo, a nossa expectativa é que toda essa educação seja passada para essa geração futura, mas a minha preocupação é tudo isso que nós estamos sofrendo hoje e que eu não tenho toda essa esperança que você está colocando, porque existem muitas crianças que estão vivendo dentro desses ambientes. E a sensação que eu tenho é que esse ciclo vai continuar se repetindo. Então, Silvia, já que nós falamos de educação, como é que a gente educa esse agressor? Bom, Seira, aquilo que tu disseste faz-me dar um exemplo que se passou na minha vida pessoal, nomeadamente com a minha filha mais nova, a Leonor.
e que eu acho que é um bocadinho o exemplo, claro que não se pode generalizar, mas acho que é um bocadinho o exemplo daquilo que nós temos estado a falar. Ela, quando andava na escola primária, muitas vezes ela sentia-se mal disposta, ela ficava incomodada, sobretudo aos domingos à noite. Eu comecei a perceber que aquilo não era um comportamento normal e que talvez tivesse a ver com a ansiedade. Até que ela me disse que o professor agredia os meninos, agredia os alunos. Eu falei com outras mães e as mães desvalorizaram essa agressão. E eu nada podia fazer porque na altura não era com a minha filha, até que houve um dia que realmente foi com ela e a partir desse dia as coisas nunca mais foram iguais porque fiz todas as queixas que tinha que fazer e houveram todas as penalizações que deveriam existir para esse professor. Eu estou a contar isto porque acredito que a minha filha teve a liberdade e a vontade de me contar o que é que se passava e não permitir. Ela, antes de mais, ela conseguiu, com a idade que tinha, perceber que aquele comportamento não era um comportamento nem normal nem aceitável. E começa logo por aí, não é? Porque se uma criança não conseguir perceber que aquele é um comportamento estranho, porque eventualmente também o tem em casa, porque eventualmente nada se faz relativamente a isso, ela vai normalizar e não vai fazer queixa sobre um comportamento de um professor ou de um auxiliar ou de um amiguinho, se na sua própria casa isso também existir, não é? E ela achar que aquilo é uma forma de se relacionar com os outros que é a forma normal. Antes de tudo, é importante que nós também proporcionemos não só o bem-estar, mas também a educação e um padrão de comportamento e de vivência saudável para que todas as outras formas de estar sejam possíveis de serem compreendidas como estranhas, anormais e que devam ser denunciadas, como foi o caso. E, portanto, fiquei bastante orgulhosa de ter uma filha que tão pequenina, porque estava na escola primária, e que teve a coragem de denunciar, mas acho que, modéstia à parte, essa coragem fui também eu que lhe transmiti, que a incentivei ao longo da vida dela, não é? Para que ela conseguisse fazê-lo. E acho que isto é muito importante e quando nós vemos crianças que sofrem de bullying, que são agredidas, é importante perceber que grande parte delas têm baixa autoestima, que têm dificuldade de denunciar, que têm medo que não haja repercussão naquilo que vão dizer, que o seu agressor não seja castigado e às vezes não é, às vezes mantém-se na escola, às vezes não tem nenhum tipo de penalização e, portanto, isto tem que mudar obrigatoriamente. Da mesma forma, ou se calhar mais importante do que tudo isto, é nós estarmos, não darmos, mas sim estarmos, porque nós temos todos tendência a proporcionar bens materiais aos nossos filhos e seria mesmo muito importante sabermos quem eles são, conversarmos com eles, não é? Percebermos do que é que eles gostam, do que é que eles têm medo, como é que eles resolvem algumas situações, para que, por exemplo, quando crescem um bocadinho e começam os seus relacionamentos amorosos, não haja violência no namoro, por exemplo. E a violência no namoro é um tipo de violência que é comparativa à violência doméstica e que existe precisamente porque tanto da parte do agressor, que é alguém sempre extremamente inseguro e com necessidade de demonstração exagerada de poder sobre a vítima, mas também educar a própria vítima no sentido de lhe proporcionar autoestima e, uma vez mais, fazê-la entender que aquilo não é um padrão de relacionamento saudável e que jamais ela deverá aceitar alguma situação que a impeça de ter liberdade de se exprimir. Eu vou aproveitar para colocar aqui uma mensagem da Marina, que acho que é muito importante. Eu vou ler. Na escola da minha filha, o diretor escolar fez um pedido para que as meninas não levassem roupas decotadas e curtas. A minha filha ficou muito chateada, pois os rapazes andam sem camisola e não se diz nada. E, portanto, isto é bastante revelador
das diferenças que continuam a existir nos dias de hoje e que fazem com que alguns disparados como este sejam aceitos. Acho que, obviamente, que devem haver regras, nós devemos nos adequar e vestir-nos ajustadamente e adequadamente às situações, mas isso serve para ambos os géneros, não é? Não, isso não tem a ver com o facto de ser menino ou ser menina, mas sim com o contexto em que se está inserido. Diz, Seira, estás à vontade. Isso encoraja, Silvia, aquela situação de que, assim, olha, você é a culpada se esse menino que não sabe controlar os seus próprios instintos tomar alguma ação contra você, não é? Então, assim, ao invés de eu educar o homem para se tornar um homem, ou seja, um homem que não sabe controlar os seus próprios instintos, ele vai conseguir fazer o quê dentro da sociedade? Porque em algum momento vai ser aquele perfil de pessoa que ele vai fazer qualquer coisa para conseguir galgar uma posição. Por quê? Porque lá atrás ele não aprendeu a ser homem. Onde é que tem um ditado aqui no Brasil que fala, né, que de pequeno se faz o homem, né? Então, assim, o fato esse tipo de situação, e óbvio, né, a escola tem que ser um ambiente onde não dá para você também se colocar como se fosse um clube, né? Onde as pessoas ali vão de roupas muito curtas, enfim, um ambiente ou outro. Não dá para querer aderir a uma moda praia ou uma moda clube. Mas, nesse sentido, os meninos deveriam também adotar para si essa postura, por exemplo, de não andar sem as t-shirts, né? Então, assim, esse tipo de conduta já começa a gerar na menina esse sentimento de culpabilização, ou seja, se ela despertar o interesse de alguém, é porque ela provocou, ainda que não fosse ela, não fosse essa a intenção dela. Você não vê isso, Silvia, também? Ou seja, volta naquele ponto que eu te perguntei lá atrás, como é que nós educamos o agressor? Porque nós estamos sempre olhando para essa figura da vítima, né? E nós estamos esquecendo que se o agressor fosse educado, essa situação não aconteceria. Pois é sempre assim, não é? As coisas agora, inclusivamente a nível judicial, vão modificando, mas até há relativamente pouco tempo era analisado o comportamento, por exemplo, de uma vítima de violação e no poema refere isso mesmo, não é? Não disse que não, não recusou, não se manifestou de forma a que o agressor compreendesse que ela não estava de acordo com a situação e, portanto, ela foi conivente, não é? Porque ela é que devia ter dito que não, não era a pessoa que deveria ter invadido, não era o agressor que deveria ter abusado, não, não é isso que estaria em causa, mas sim o comportamento da vítima, como é que ela estava vestida, a que horas da noite era, em que espaço ela estava. Portanto, tudo isso era considerado para eventualmente até não só baixar, mas até ir ao ponto de anular algum tipo de condenação, como se realmente fosse permitido ou fosse normal que alguém incentivasse outra pessoa a ser agressor, não é? Como se a responsabilidade fosse de quem é agredido. E, portanto, há muita coisa a trabalhar nesse sentido. Isto continua a dizer-se, e o poema diz muitas dessas coisas, não é? Não te ponhas a jeito, não fales com rapazes, não fales sobre determinados temas. Estavas à espera do quê, não é? Como se nós tivéssemos que ter obrigatoriamente, nós mulheres, tivéssemos que ter obrigatoriamente outro tipo de comportamento, porque nós não é permitido, porque nós não fica bem, porque nós não podemos fazê-lo, e a partir do momento que o façamos, infelizmente, somos condenadas não só por homens, mas também por mulheres, porque as mulheres também são muito críticas umas com as outras e não é à toa que todas estas situações se mantêm, não é? Porque a força não é nem nunca será só dos homens, daí a eu referir e vou sempre ressalvar isto que eu acho muito bem e este Festival Grito da Mulher é mais um desses exemplos que é importante que se tomem medidas relativamente a isso, mas acho que para além disso,
também é importante que comece por cada um de nós, que comece para já connosco próprios, não é? Com a nossa percepção de que algumas coisas não estão bem e que nós não podemos mantê-las e continuarmos a aceitá-las. E depois, com a forma como nós transmitimos isso aos outros, e o exemplo que tu deste do padre, não é? Nós, às vezes, temos algum tipo de poder no sítio onde estamos, ou porque somos mais velhos, ou porque chefiamos alguém, ou porque somos padres da aldeia, não é? E nós podemos perfeitamente aproveitar o poder que nós temos para fazer a diferença, para educar as pessoas e para manifestar que determinados comportamentos não são aceitáveis e que nós não achamos graça, não é? Nós achamos graça à piada, que não é giro dizer aquilo, que não é bom continuar a ter aquele tipo de postura e de comportamento quando se critica alguém e quando se julga alguém só por uma peça de roupa ou por alguma coisa do género, ou por uma cor do batom, ou o que quer que seja. E portanto acho que tudo começa por cada um de nós, se bem que é importante que hajam consequências. A mim parece-me que em todos os tipos de crimes, principalmente em Portugal, no Brasil as coisas são ligeiramente diferentes, também são mais graves, mas parece-me que as penas aqui são sempre muito leves, o que faz com que o crime ainda compense grande parte das vezes, nomeadamente naquilo que diz respeito à violência doméstica, naquilo que diz respeito aos abusos sexuais, e portanto continua para além de tudo, no caso das vítimas de violência doméstica, serem penalizadas duplamente, porque o são durante o tempo que estão com o agressor e depois são, se calhar, ainda mais quando têm a coragem de denunciar, porque têm que se desfazer da sua vida e dos seus bens e da sua zona, e eventualmente se afastar dos filhos para poderem ser livres de alguma forma, e portanto há uma dupla penalização relativamente às vítimas de violência doméstica, o que obviamente faz com que haja muitos receios. Já não é fácil, não é fácil aquilo que se vive, mas às vezes ainda é mais difícil pensar como é que vai ser o futuro, não é? E nós já falámos sobre isto aqui, porque infelizmente continuam a ser as mulheres em muito maior número vítimas de violência doméstica. Eu já o disse aqui e volto a dizer que nós temos que ter alguma atenção quando incentivamos as mulheres a denunciar. Eu diria que arranjem primeiro uma rede de segurança, arranjem primeiro um sítio para viver, arranjem um futuro, um outro trabalho, porque estar a incentivar uma vítima de violência doméstica a denunciar, sendo que ela depois tem que voltar novamente para perto do agressor e que ele, entretanto, vai saber que houve uma denúncia, vão haver com certeza repercussões e é também por isso, não só, mas também por isso que as mortes, as mulheres mortas são em cada vez maior número e, portanto, nós não podemos escamotear a questão da força física, porque aquilo que se pretende e que as mulheres lutam há muito tempo, e alguns homens também, e ainda bem, não é para sermos iguais. Há uma grande confusão e às vezes as pessoas estão com muito na tónica de mas porquê é que vocês querem ser iguais? Mas depois querem que vos tratemos com delicadeza e que se abra a porta. Eu não quero ser tratada igual, de forma igual a um homem. Eu quero é ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Eu não quero ser tratada igual porque eu não sou igual, não é? Eu se calhar tenho mais jeito para algumas coisas e eles terão mais jeito para outras, mas também mesmo entre pessoas, independentemente do género, eu não vou ser igual a ninguém, porque eu realmente tenho mais propensão para algumas situações e outras pessoas para outras, e portanto eu não quero ser tratada como uma cantora de ópera, nem quero ser tratada como uma educadora da infância, porque eu não o sou e não tenho jeito para isso, não é? Eu quero é ter as mesmas oportunidades e ter os mesmos direitos que outra pessoa qualquer, independentemente da raça, da cor, do género, e isso é que é o mais importante. Mas volto a dizê-lo, nós temos que educar-nos a nós próprios, às vezes pensar aquilo que nós próprios transmitimos com alguns comentários que fazemos, porque também, sem querer, estamos a alimentar estas diferenças e estes abusos. Soira. Silvia, isso que você colocou me lembra muito um contexto de uma frase que é muito usada, né?
E eu digo isso porque tanto Portugal como o Brasil é um país predominantemente cristão, então é a questão do vigiar e orar, né? As pessoas não entendem exatamente o que isso significa. Então, vigiar é vigiar os seus pensamentos, vigiar suas atitudes, e orar é refletir sobre elas, né? As pessoas acham que é simplesmente você juntar as mãos, dobrar os joelhos, qualquer coisa, não. O contexto de oração significa reflexão, ou seja, esteja atento ao que você fala, esteja atento à forma que você age e faça uma reflexão sobre isso, né? Esteja a todo momento vigiando e refletindo, né? Para que essas mudanças possam acontecer. E aí, Silvia, já que você falou nessa palavra ser, que é sempre tão importante para nós, constantemente, né? Nós estamos aí, de alguma forma, conjugando esse verbo ser, e considerando que hoje é o dia 8 de março, e o nosso título do nosso programa é Ser Mulher, a arte através a arte através do grito, isso é uma coisa muito curiosa, não é, Silvia? Porque as mulheres usam muito, né, a arte para se manifestar. E nós temos até uma brincadeira entre as escritoras, entre os escritores também, né? E a Simone e a Marques, a gente tem uma brincadeira mais engraçada ainda, né? Porque ela fala, olha, cuidado que eu vou colocar você no meu livro e ainda vou te colocar dentro da boca do sapo na história, né? Nós costumamos brincar, né? Cuidado com o que você fala com o escritor, porque você pode virar um personagem dele e talvez você não goste do que ele vai colocar ali. Mas o fato é que a arte é um instrumento importante de manifestação daquilo que nós somos, né? E dentro desse contexto de ser mulher, nesse espaço que nos foi concedido dentro do festival, Silvia, eu queria que nós é, pensássemos um pouco, porque é óbvio, é notório que todos esses pontos que nós fomos refletindo aqui vão ensejar mulheres que têm posturas de submissão, posturas de voz caladas, né? Essas posturas de aceitar tudo de maneira normalizada. Mas eu queria que nós começássemos dentro desse contexto que nós, de forma insistente, sempre trazemos no programa, que é a questão de buscar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento nos liberta. O que é ser mulher? O que é ser mulher? O que é, o que é ter voz? O que é dar esse grito, né? Porque eu vejo que, assim, quando nós chegamos nesse estágio de grito, e que o festival traz tão bem, é que nós estamos no limite daquilo que nos foi calado, né? E uma coisa que, assim, é muito forte para mim, um dia eu ouvi essa frase, né? Que Maria guardava todas as coisas no coração, ou seja, ela calava e absorvia e refletia. E eu fico pensando, né? Todas as vezes que nós tentamos sair desse contexto, nós tentamos dar voz, ou tentamos dar nosso grito, isso é recebido de uma maneira tão negativa, né? Como se assim, não, fica quieta, você não sabe, você não tem o que dizer. Então, assim, Silvia, dentro de todo esse contexto, principalmente dessa voz que o festival tem para dar às mulheres, o que é ser mulher? O que é ser uma voz de mulher? Como nos fazer ouvidas? É muito curioso que me coloques essa questão, porque não sei se tiveste a oportunidade de ver, eu pedi a várias mulheres para fazerem um depoimento sobre aquilo que consideram que é ser mulher, fazerem um pequeno resumo e partilhei hoje nas minhas redes sociais. E é muito curioso que cada uma, apesar de ter a sua interpretação, como é óbvio, mas acabam todas por se encaixar porque nós somos muitas coisas, não é? E como tu disseste e bem, e nós tentamos sempre fazer referência a isso no Desconversas. Quem ainda não teve a oportunidade de ver outros programas pode fazê-lo através do YouTube, na página do Desconversas. Nós apelamos sempre a que haja um autoconhecimento. É muito importante que nós nos conheçamos, porque antes, se calhar, poderíamos começar logo por perceber
quem nós somos e quem nós somos enquanto mulheres no ano de 2024, porque há uma ideia daquilo que é ser mulher e às vezes nós aprendemos por aquilo que ouvimos e não nos questionamos, porque pode não nos fazer sentido, não é? E tu poderás, e és com certeza uma mulher completamente diferente daquilo que eu sou, e nós podemos ser duas mulheres perfeitamente saudáveis, e com sucesso, e já vou aqui esmiuçar esta questão do sucesso, sem que tenhamos todos os pontos em comum. Poderemos ter alguns, mas poderemos ter outros muito diferentes, e, no entanto, sermos as duas saudáveis, e bem-sucedidas. É curioso, e eu fiz referência à questão do sucesso, porque continua a associar-se o sucesso a êxito profissional ou a êxito financeiro. E sucesso, para mim, pelo menos, é ser feliz, aquilo que eu considero ser feliz. Eu considero que a felicidade está, sobretudo, no equilíbrio, em conseguir-me realizar em dois ou três pontos que para mim são importantes, e esses dois ou três pontos, que também pode ser da mesma opinião da outra pessoa, mas serem dois ou três pontos completamente diferentes. Há mulheres que gostam de viajar, outras que nem tanto, umas que são mais dedicadas à família, outras nem tanto, umas que gostam de ter êxito profissional, outras não ligam tanto a isso e, portanto, nós conseguimos perfeitamente coexistir e nos respeitar umas às outras, não é? Sendo que, tal como os homens, nós temos muitas valências, nós somos muitas coisas. E hoje, uma vez mais, o dia foi marcado por ofertas de flores. Não que eu ache mal, porque nós também somos sensíveis. Particularmente, eu não aprecio a que me ofereçam flores, quem me conhece sabe perfeitamente disso. No entanto, eu percebo o gesto e agradeço na mesma, mas preferiria, se calhar, que isso se manifestasse de uma outra forma, que isso se manifestasse no dia a dia e que essa flor anual, porque todos os anos acontece, não servisse para calar tudo aquilo que acontece diariamente, não é? E é isto, nós podemos perfeitamente ter tudo dentro de nós, ter a sensibilidade, ter a força, ter a inteligência, ter o poder de decisão, ter a maternidade ou não a ter, ou sermos dedicados aos outros, ou sermos mais dedicados a nós próprios. Nós temos muitas valências e é importante, volto a dizê-lo, antes de tudo, nos conhecermos, sabermos como nós somos, sabermos se gostamos da pessoa que nós somos, para termos a oportunidade de reforçar as coisas que gostamos e de alterar aquelas que são menos boas, e depois olhar para o mundo e perceber qual é o nosso papel. É muito curioso, as coisas acabam sempre por se encaixar. Eu esta semana estive a dar uma formação sobre coaching e um dos exercícios que foi proposto aos meus alunos foi para tentarem perceber qual é a sua missão de vida, o seu propósito de vida. E eu acho que há muitas pessoas que nunca fizeram esse exercício e isso foi patente na minha turma inteira. Ninguém nunca tinha feito este exercício e isto de alguma forma me deixa espantada, porque acho que é menos fácil nós andarmos cá sem sabermos bem porque é que cá andamos, não é? Se calhar até podemos fazer as coisas todas certas, mas eu acho que é importante nós termos um fio condutor, uma linha orientadora e sabermos qual é o nosso propósito de vida, para podermos também, de uma forma mais fácil, caminharmos nesse sentido e sermos coerentes com isso. Se o fizermos, se nos conhecermos, se soubermos qual é o nosso propósito, a nossa missão de vida, eu acho que também acaba por ser mais fácil transmitirmos isso aos nossos filhos. É difícil nós passarmos ou transmitirmos sensações de segurança e reforçarmos a autoestima deles se nós próprios também não o somos, não é? Eu queria só, não queria que nós terminássemos sem falar da saúde mental. Obviamente que não é à toa que as mulheres, de uma forma geral, têm a saúde mental muito mais comprometida do que os homens. Isto tem a ver com vários fatores. Um deles tem a ver com a questão de nós sermos mais emocionais e os homens serem mais racionais, e, portanto, se nós temos
as emoções mais à flor da pele, elas devem ser geridas, mas isso não significa que por sermos mais emocionais, que tenhamos obrigatoriamente que ter mais problemas a nível psicológico, porque se nós estivermos bem, não, isso não se justifica, não é? Acho que o outro dos pontos foi aquele em que tu tocaste, porque nós nos sobrecarregamos e acreditamos que estamos a fazer muito bem em nos levarmos ao limite. Normalmente as pessoas muito dificilmente fazem desenvolvimento pessoal, ou seja, se conhecem, se tentam entender e quando recorrem à ajuda é sempre quando já estão no seu limite, quando percebem que já não aguentam mais, que estão a fazer se calhar o trabalho de 2 ou 3 pessoas, que estão a aceitar, tarefas que são dos outros e que, quando nós vamos ver, foram elas que permitiram isso, foram elas que aceitaram e foram elas que habituaram os outros a serem assim e a fazerem-nos contar com a ajuda delas. E, portanto, às vezes é difícil também cortar esses padrões e que elas percebam que podem e devem continuar a ser gostadas e podem e devem continuar a ser figuras cruciais na família, mesmo que não façam tudo pelos outros, não é? Porque só têm que ser, só têm que existir para serem amadas e serem como são. É isso que é o verdadeiro amor. A mulher ser como é. Seira, vamos nos despedir. Bom, eu já na minha fala final, né, e já pegando o seu gancho do ser, eu queria agradecer algumas, alguns reconhecimentos que eu tive essa semana, alguns, né, esses momentos de ser. Eu fui pega de surpresa na terça-feira, né, pelo Dr. Samir Furi, que ao, ao falar sobre o festival, né, Festival Internacional Grito de Mulher, ele fez questão de pedir para que isso foi uma surpresa enorme para mim, porque você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer e eu não me preocupo muito com aplausos e coisas desse tipo. Mas ele me fez uma surpresa muito agradável essa semana, de pedir que eu levantasse e que o trabalho do Festival Internacional Grito de Mulher, representado aqui no Brasil por mim, fosse aplaudido. Né? Então, eu recebi os aplausos, né, dessa casa que eu admiro muito, que era a Associação Comercial de São Paulo, através do Dr. Samir e do Comitê Cívico, né, Cidadania e Civismo, esse reconhecimento do trabalho que todos nós aqui, né, cada uma de nós, cada mulher que está fazendo o seu processo de participar do festival através dos eventos que vem promovendo. Então, foi muito gratificante isso. E ontem, assim, participei de 2 eventos. Não, na quarta-feira eu participei de um evento, que foi o lançamento de um grupo de startups ali, né? E foi muito bom sentir por parte das mulheres que eu conheci, que eram inicialmente colegas de um conselho, se tornaram amigas, hoje são irmãs. Essa irmandade é muito valorosa. E ontem eu tive o privilégio de ser homenageada, né, pelo Paulo Medeiros, que é o superintendente lá da Digital Sudeste, e pela Celi Carlota, que é a coordenadora do SEMEC, também da mesma digital. Eles homenagearam algumas mulheres que têm os seus empreendimentos e eles pediram lá 1 minuto para falarmos. Então, Paulo e Celi, eu quero aproveitar para agradecer também essa homenagem que vocês fizeram. Eles dois conseguiram me deixar sem graça, eu que sou uma tagarela, não é, Silvia? Tive a voz embargada, enfim. Mas eu queria fechar com a mesma fala que eu disse ontem, né? A proposta foi de nós apresentarmos nossos trabalhos, enfim. E eu fiquei pensando na quantidade imensa de coisas que você sabe que eu faço e que você também faz, Silvia, que nos dá muito prazer nesse sucesso que nós consideramos que nós temos, que é estarmos felizes. E quando você fala de propósito, né, eu coloco de conversa como um dos propósitos que nós temos na vida. Você sabe os desafios que muitas vezes nós enfrentamos, né, de estarmos doentes, com problemas, com seja lá o que for, e estarmos aqui tentando fazer o programa. Lamentavelmente, semana passada nós estaríamos participando do festival, tivemos que adiar hoje,
para hoje por questões que realmente nós não conseguimos administrar. Então, para não ter desconversa, porque realmente a situação fugiu do nosso controle. Então, isso eu sei que é um dos nossos propósitos, Silvia, aqui. Não é só dar voz, porque de vez em quando nós temos nossos convidados, mas partilhar essas experiências que as pessoas que nos ouvem, homens e mulheres, sempre também trazem para nós. Então, isso eu acho que é um propósito muito importante para nós. E eu queria encerrar com a fala que eu coloquei ontem, né? Porque quando me perguntaram o que eu faço, isso aconteceu ano passado, minha cabeça ficou como, sabe aquele giro que você fica, os giros. Eu falo, gente, eu faço tanta coisa, o que eu faço, afinal, né? Mas aí eu disse o seguinte, eu poderia dizer que eu trabalho com isso, mas não é a mensagem que eu quero deixar para essa véspera do 8 de março. Dentro desse nosso conceito de ser, Silvia, que nós trabalhamos tanto, qualquer uma dessas atribuições que eu diga que eu tenha ou que eu faça, representa um momento de estar, né? Hoje, se você me perguntar, Sória, o que você quando eu estava fazendo ano passado, junto com a Mariana Ruth, com a Rosa Benhoef, e com a Edna Vassello, as reflexões para nós fazermos o projeto de lei do Dia da Sororidade aqui no Brasil, eu, eu, a redação foi minha, então eu comecei a desenvolver alguns pontos, e você sabe que eu gosto muito de filosofia, né? E a primeira frase que eu coloquei dentro desse projeto foi uma frase de Aristóteles: o ser humano é um ser social. E dentro disso eu comecei a escalonar o que nos acontecia. E teve um momento que eu falava, gente, eu não consigo pegar o ponto de virada da filosofia e da antropologia para chegar onde eu preciso. E aí eu ouvi da Mídia Almeida a seguinte frase: Soira, nós somos a nossa força, a nossa ancestralidade. Nossa, deu um estalo e eu consegui deslanchar a partir daí. Então, se você me perguntar quem é a Soira, eu sou a força da minha ancestralidade, como qualquer um de nós. Se nós estamos hoje aqui, é porque os nossos ancestrais foram fortes o suficiente para nos trazer para essa condição. E se nós pensarmos nas mulheres, as mulheres são as guardiãs dessas tradições, né? Então, essa oralidade, isso que a Silvia trouxe com a perfeição que ela sempre tem de avaliar as questões, essa oralidade, esse comportamento, essa mudança, esse impacto na sociedade, vem dessa tradição que as mulheres vão passando ao longo das gerações, como guardiãs dessas tradições. E nós saímos de um ambiente de coletivo, dessa mente do ser social de Aristóteles, e fomos perdendo esse sentimento de mulheres que se apoiam, de mulheres que estão vivendo num grupo, e nos dispersamos, né? Então, hoje, quando você fala assim, por que nós temos que falar sobre sororidade? Porque hoje, a comportamento de nós, que a Silvia colocou, que muitas vezes a própria mulher, ao invés de acolher aquela que sofre, nós somos aquela que coloca a pá para afundar de vez. Então, assim, com essa mensagem, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sou a minha ancestralidade, né? Essa força que veio dos meus ancestrais, e também sou a força das mulheres que hoje estão ao meu redor, né? Avós, pai, avós, mães, tias, primas, né? Que é esse convívio inicial que nós temos e que nós vamos expandindo para as amigas, para as profissionais de trabalho que nos inspiram, para essas amigas irmãs que nós vamos adquirindo ao longo da vida, não é, Silvia? E que começou, por coincidência, né? A minha amizade com a Silvia começou através de um poeta. Por isso que faz muito sentido para nós falar sobre arte, porque ele fez um poeta fantástico e uma mulher que talvez esteja precisando desse apoio, desse carinho, enfim, fez um comentário terrível a respeito de algo que teria que ter sido olhado pelo belo que esse poeta trouxe para nós, né? Que é o nosso amigo Paulo Frutuoso. E a Silvia fez um comentário que eu achei extraordinário. Eu bati o comentário dela, complementei aquele raciocínio, e eu fiquei tão fascinada pela voz dela, não é? Que eu falei, eu preciso conhecer essa mulher. Estamos aí há mais de 5 anos, hoje com esse projeto de Desconversas, que começou através da arte, e faz muito sentido para nós falar através da arte. Então, assim,
hoje, qualquer outra coisa eu estou, mas hoje eu sou os meus ancestrais e essas mulheres que eu vou construindo ao longo da vida e que, assim, essa rede cresce absurdamente. Porque quando a Silvia colocou tão perfeitamente isso, eu não quero perder a minha essência de ser mulher. Porque é essa minha essência de ser mulher que vai impactar positivamente na sociedade. Eu quero ter os meus direitos, mas sem perder a minha essência, né? Então, assim, Silvia, eu quero também te agradecer, deixar minha homenagem para você e para todas as mulheres que nos ouvem, aquelas que são essa nossa rede também, né? Andréa, Marina, essas mulheres que nos acompanham, que nos incentivam, esses homens que nos acolhem e também nos apoiam, nos dão voz, nos aplaudem, como o doutor Samir deu exemplo essa semana, né? Vamos aplaudir uma mulher que está dando voz para outras mulheres. Vamos aplaudir um festival, uma fundação que está dando voz para várias mulheres ao redor do mundo inteiro. Então, Silvia, eu quero deixar meu aplauso para você, em primeiro lugar, por você ser essa minha amiga incrível e por ter essa sua disposição de vida, de servir ao outro, e para todas as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, para todas essas mulheres maravilhosas que fazem parte da minha vida, e assim, não vamos esquecer de quem nós somos, essa beleza que a Silvia trouxe, que assim, não percamos a nossa essência de ser mulher. Então, com essas palavras, que normalmente eu falo demais, eu passo a palavra para a doutora Silvia para já fazer as despedidas, já que ela começou o programa hoje, então fica a cargo encerrar também o programa hoje. Um beijo, Silvia, obrigada por tudo, você sabe que eu te amo. E assim, enquanto nós vivemos essa solidariedade, né? A Marta Lívia Suplicy do Confem, hoje lá da festa, ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Vamos abandonar os hashtags Estamos Juntas e vamos começar a viver o Estamos Juntas na prática. E eu te agradeço por nós estarmos nesse Estamos Juntas aí há mais de 5 anos. Amo você, Silvia, e as mulheres que fazem parte da nossa vida. Bom, então, eu quero também agradecer, principalmente a ti, Soira, porque permites de alguma forma, ou de várias formas, que esta minha missão, porque isto para mim também é um propósito de vida, não é? Partilhar aquilo que eu posso eventualmente ajudar outras pessoas e depois cada um retira aquilo que quiser e que achar por bem. Obrigada a ti pela mulher que és, pela corajosa que és, uma mulher, uma paulista. Em São Paulo as coisas não são fáceis, eu nem consigo sequer imaginar, e alguém que se consegue destacar no meio de milhares de pessoas é de certeza absoluta especial e realmente as coisas não são ao acaso. Nós conseguirmos no meio, não é, do mundão aí, conseguirmos nos cruzar e conseguirmos nos manter. Não é sempre fácil, mas é sempre desafiador e muito bom. Agradeço a todas as mulheres e também aos homens que estiveram a assistir-nos. Eu acho que quem tem interesse já demonstra muito, demonstra que quer ouvir, que quer perceber se faz sentido aquilo que pensa, se realmente deve modificar alguma coisa. Eu não quero deixar ou me despedir do programa sem ressalvar a importância da saúde mental. Nós só conseguimos ser, só conseguimos nos manifestar, só conseguimos contrariar, só conseguimos denunciar se nós estivermos bem connosco próprios. É muito importante nos cuidarmos, é muito importante nos respeitarmos, é importante percebermos os sinais, percebermos quando não estamos bem. É mesmo muito importante pedirmos ajuda, não só na delegação de tarefas, não só na delegação de responsabilidades, mas também quando percebemos que não estamos bem de saúde, não nos sobrecarregarmos, não nos posicionarmos nessa, desculpem a expressão, nessa treta de super mulheres e de mães coragem e do que quer que seja, porque já basta a irresponsabilidade de alguns pais que largam as responsabilidades dos filhos em cima das mulheres e acabam por fazer delas mães e pais, mas tudo aquilo que nós possamos
responsabilizar os outros pela responsabilidade que eles realmente têm. É importante que o façamos, nós não temos que acolher a irresponsabilidade dos outros, nós não temos que acolher a imaturidade dos outros, principalmente se isso nos adoecer. É mesmo muito importante que nós nos consigamos perceber, nos consigamos gerir a nós próprios e principalmente que consigamos nos manter saudáveis mentalmente. Só isso é que nos permite sermos fortes e sermos saudáveis, que é aquilo que se pretende, para que consigamos também ser felizes dentro do nosso propósito, da nossa missão. Muito obrigada a todos. Espero que consigamos fazer o nosso programa para a semana. Um beijinho e obrigada. E já sabem que quem não teve a oportunidade de ver pode voltar a ver também no nosso canal do YouTube. Desconversas. Boa noite a todos. Vamos acabar com o nosso grito, né? Feliz Dia da Mulher! Feliz Dia da Mulher, hoje e sempre, são todos os dias. Um grande beijo para todos.